Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo, jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando da melhor notícia do dia para a nação corintiana. O Corinthians acabou nessa manhã de sabadão, dia 28 de junho, rescindindo o contrato com o meio-campista Igor Coronado. Corinthians conseguiu uma ótima negociação, tendo em vista que o Timão der para o Igor Coronado 10 milhões de reais entre luvas, premiações, direito de imagem. O Corinthians fez a seguinte negociação: fez um parcelamento da dívida em 17 prestações. E aí acabou, Igor Coronado não jogará mais no Corinthians. Dorival Júnior já não queria contar com ele já faz algum tempo. Então, Igor Coronado está livre para assinar com outro clube. E o jogador já tem proposta do Santos e do Vasco. Lembrando que Igor Coronado não fez seu 7º jogo pelo Timão. Então ele pode jogar o Campeonato Brasileiro por qualquer outro clube. Então, uma negociação espetacular que a nova diretoria interina do Corinthians, na pessoa do Osmar Stable, fez. Agora, Igor Coronado só falta assinar uma documentação e acabou, está livre. O Corinthians não conta com ele, não jogará mais no Corinthians. E para mim foi algo muito bom, tanto para o jogador quanto para o Corinthians. Acredito eu, para o Corinthians é melhor, porque o Igor Coronado ganha mais de 2 milhões de reais por mês, juntamente com seu staff. E Coronado chega em quase 2 milhões e meio e nunca trouxe retorno para o Corinthians. Então a saída do Igor Coronado vai enxugar a folha salarial do Corinthians e vai abrir a possibilidade de o Corinthians fazer outras contratações. Primeiramente tem que fazer uma contratação aí para colocar no lugar, para ser reserva do Rodrigo Garro, que o Corinthians hoje não tem outro camisa 10. Era Igor Coronado, reserva imediato. Porém, Igor Coronado teve várias oportunidades e não conseguiu performar com a camisa do Corinthians e por isso acabou rescindindo. O jogador também não estava satisfeito porque estava no banco. Então foi uma negociação bom para todo mundo e cada um vai seguir sua vida da melhor maneira possível. E aí o Corinthians já vai ao mercado buscar um outro jogador. Dorival já fez o pedido para Fabinho Soldado, quer um goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo Souza, quer um lateral direito, quer um zagueiro, quer também um meio-campista e um atacante velocista para quebrar as linhas. Então, hoje o Corinthians acabou fazendo uma negociação espetacular com Igor Coronado aí, rescindindo o seu contrato. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Foi uma negociação tanto boa para o Corinthians quanto para Igor Coronado? Use o espaço aqui para você deixar o seu comentário, deixa o like também para fortalecer o nosso trabalho. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do Memphis Depay, que o Corinthians acabou quitando aí parte de sua dívida com o atleta nessa última sexta-feira aí. O Corinthians pagou em torno aí de 1.700.000 para o jogador de direito de imagem. Porém, o Corinthians aguarda somente o Memphis Depay emitirem uma nota de pagamento. E o Corinthians ainda continua devendo para o Memphis Depay a premiação do Campeonato Paulista, que gira em torno de 4 milhões e 600, 4 milhões e 700. E daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Corinthians vai reunir, a diretoria do Corinthians, né? Vai se reunir com o jogador, com o seu staff, para fazer aí uma proposta para pagar o Memphis Depay parcelado a premiação do Paulistão 2025. Então o Corinthians, que fez uma negociação muito ruim com o Memphis Depay quando contratou, agora vai ter que arcar com seus compromissos e honrar, né, a negociação ruim que fez. Infelizmente, mas é a grande realidade. O Corinthians fez um negócio muito ruim com o Memphis Depay.
Então daqui a pouco vai ter aí a reunião para negociação para pagar o Memphis Depay parcelado. Gente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do nosso xerife, Gustavo Henrique, que se antecipou ao retorno ao Corinthians, né, para fazer treino e tá treinando pesado. Lembrando que o jogador acabou passando aí por uma cirurgia inguinal, né? E ele se reapresentou antecipado e provavelmente o Corinthians, no próximo jogo do Corinthians, o Gustavo Henrique já estará em campo nos ajudando, nos fortalecendo. Vão precisar muito dele, porque o Gustavo Henrique é zagueiro titular no Corinthians, né? Vê um jogo muito difícil pela frente, que é a Copa do Brasil, a jogar diante do Palmeiras. E o Palmeiras tem chance de passar, o Corinthians acho que tem uma chance muito remota, porque o time do Palmeiras é muito qualificado, é um time muito bom, é um time que está fazendo um belíssimo mundial, um mundial brilhante, tem muita qualidade o time do Palmeiras. Então o Corinthians tem que fazer um jogo muito próximo da perfeição, se quiser conseguir uma classificação para ir às quartas de finais. Se o Corinthians passar pelo Palmeiras, chega às quartas de finais e recebe uma premiação de 4.700.000 reais. Gente, é o nosso melhor zagueiro hoje ou não? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço para você deixar seu comentário. Corinthians também, como estamos falando zagueiro, né? Está negociando a renovação de contrato com João Pedro Choca até 2029. Já tem outros clubes interessados no zagueiro. O zagueiro é criado no Corinthians, né? Acabou aí, infelizmente, o João Pedro Choca falhando em alguns jogos, mas é um zagueiro que tem muita habilidade, é um zagueiro técnico, né, que vai nos trazer muita alegria. Acabou falhando, isso acontece, né? E acho que nesse momento ele está sendo até injustiçado, porque depois que ele falhou, nunca mais ele teve oportunidade e joga muito. Tá faltando oportunidade, qualificar mais o time, que esse time nosso é fraco demais, e por isso acaba pressionando na defesa. A defesa, qualquer falha que dá um cara jovem, né? Aí o pessoal cai aí cobrando, cai aí fazendo críticas, né? Então, mas é um bom zagueiro. O Corinthians está acertando para mim nessa renovação de contrato, prolongando a renovação de contrato até 2029. Ele ganhava muito pouco no Corinthians, em torno de 15 mil reais, mas fez aí alguns jogos e mostrou que tem talento, né? O Corinthians foi lá, já deu um aumento salarial merecido, e o Corinthians agora está fazendo outra valorização no atleta, que é renovando o seu contrato, prolongando aí o seu contrato até 2029. Gente, vamos mudar de assunto e, para fechar o vídeo, vamos falar de problemas. A gente não consegue falar do Corinthians se não falar de problema. Vamos falar um pouquinho de Augusto Melo, que está afastado do cargo até pelo menos dia 9 de agosto, onde vai acontecer a Assembleia Geral do Sócio. Ele pode retornar ao cargo no Corinthians ou pode ser confirmado o seu impeachment. Dessa vez, o problema de Augusto Melo não é com a Polícia Civil. O problema de Augusto Melo é com a Polícia Federal, que acabou intimando Augusto Melo para depor sobre crimes tributários do Corinthians. Em depoimento, esse depoimento está marcado para dia 6 de agosto. Lembrando que dia 9 de agosto, né, acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment ou para reconduzir Augusto Melo ao cargo. Augusto Melo, ele também vem aí sofrendo um indiciamento pela Polícia Civil do caso aí Vai de Bet. Inclusive, Augusto acabou sendo indiciado por 3 crimes: associação criminosa, furto qualificado e lavar dinheiro. Não só Augusto Melo e seus ex-diretores, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano. Se todos se tornar réu, né, pelo Ministério Público, se o Ministério Público oferecer denúncia, eles podem se tornar réu e aí responder o processo numa esfera aí muito pesada. Augusto Melo, que
tem tido vários problemas desde que chegou no Corinthians, acabou errando muito, teve problema na base, né? Contratou 87 jogadores para a base, isso não tem cabimento. Então, o Corinthians, praticamente desde 1950, vem tendo muito problemas com as suas administrações. Eu estou falando dos presidentes, né? Desde 1950, o Corinthians vem com os presidentes fazendo um péssimo trabalho. Alguns acertaram mínimas coisas, né? Mas a maioria do trabalho são ruins. O Corinthians só tem ganhado aí Paulistão. O Corinthians é time para estar no Mundial. O Corinthians não poderia, com 110 anos de histórias, né? Só ter aí um Mundial, né? Não, só ter 2 Mundiais, né? Uma Libertadores, né? Muito pouco para a grandeza que tem o Corinthians, fechando aí patrocínio estratosférico, como renovou o contrato com a Nike, com mais de 1 bilhão em 10 anos, 100 milhões de adiantamento, fechou com a Esporte da Sorte, mais de 300 milhões de patrocínio. O Corinthians tem hoje a camisa mais valiosa do Brasil. Aí entra tanto dinheiro, mas a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Por quê? Entra dinheiro, e todo dia que se passa, a dívida do Corinthians cresce um pouco mais. É lamentável, é triste para o torcedor corintiano, né, que ali está ali presente no dia a dia do clube, que compra os produtos, que compra ingresso, que vai ao estádio, que incentiva o time, né? E você vê que nos bastidores, o Corinthians tem hoje uma das piores gestões do mundo, é considerado uma gestão temerária. Sai presidente, entra presidente, nada muda no Corinthians. E quando esses caras saem do Corinthians, faz tudo lá que não deu certo, que só afunda o clube em dívida, e quando sai, tá todos eles de boa, em suas respectivas mansões, tranquilo, a gente não vê ninguém preso, a gente não vê ninguém e sendo aí, né, penalizado, no sentido de ficar atrás das grades. É complicado, é lamentável, é triste, mas isso acontece no Corinthians dia após dia. Eu espero que um dia o Corinthians tenha as pessoas lá que entre lá com o pensamento do Corinthians, todos em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista, e não alguém lá que está lá no poder pensando no seu umbigo. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas essas informações? O Corinthians acertou na rescisão com Igor Coronado ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade, ative o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo a respeito do mundo do futebol, mais especificamente sobre Corinthians, e vocês receberão tudo em primeira mão, as novidades exclusivas. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.